Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca, só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia. Apresenta entrevista com a doutora Daniele Olivares Correia, procuradora do Ministério Público do Trabalho, que vai nos orientar quanto aos objetivos das discussões das ações de aprimoramento e integração da atuação do Ministério Público no combate a condutas atentatórias à liberdade de voto. Antes, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. A temperatura das eleições municipais é morna, tépida, muito distantes do calor intenso da campanha da capital do estado de São Paulo, apimentada pelo novo estilo que tem mexido com as pesquisas e incomodado a política pela presença do influencer Pablo Marçal. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Tabata Amaral, Datena, perplexos, ainda não se encontraram dentro do caldeirão de emoções suscitadas pelo estilo Marçal. E teve de tudo, de xingamentos, apelidos burlescos, cadeirada, gestos nada respeitosos, culminando com um soco certeiro no olho esquerdo do marqueteiro conhecido Duda Lima, inconformado, transformou-se em opositor ferrenho do candidato do PRTB. É verdade que foi nocauteado pelo assessor impetuoso, mas a fama é de quem se deitou na cama, e Marçal surpreende como novidade no panteão político. Gostem ou não, o influencer domina as redes sociais, e aconteça o que acontecer no próximo domingo, tenham certeza de que a política nunca mais será a mesma. E tenho dito, palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito, palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Você que aprecia carnes nobres, angus na parrilha, precisa conhecer a Sulina. Com muitas outras opções no cardápio, como camarões e peixes e uma excelente carta de vinhos, esperamos você, sua família e amigos. A Sulina fica no charmoso distrito de Souzas e abre todos os dias para o almoço, de segunda a domingo. Nos jantares, de quarta a sábado, com menu especial. Pensando no seu conforto, a casa é climatizada, tem espaço kids e o estacionamento com manobrista é cortesia. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS
samaritanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com a doutora Daniele Olivares Correia, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Ela é graduada, claro, em Direito, não há dúvida alguma, e tem pós-graduações nas principais áreas de interesse da cidadania, se ela assim me permitir definir, né? Na área do processo civil, direito tributário, direito do trabalho, direito processual do trabalho e direito constitucional aplicado. Atualmente ocupa o cargo de coordenadora nacional do Núcleo de Combate à Discriminação no Trabalho e colabora numa comissão que nos interessa diretamente nessa entrevista, que é a Comissão Temporária de Defesa da Democracia, que tem como objetivo discutir ações de aprimoramento e integração da atuação do Ministério Público no combate a condutas atentatórias à liberdade do voto. Bem-vinda! Eu fiz questão de me prolongar para o ouvinte do Pan News entender, primeiro, qual o objetivo da nossa entrevista, depois com quem estou falando, não é, doutora Daniele? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, é um prazer estar contigo, né, para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa temática tão importante. E eu queria só pontuar, né, atualmente eu estou na coordenação nacional da Cor de Igualdade, que é uma das 8 coordenadorias que tem o Ministério Público do Trabalho, temáticas, né, e que tem como finalidade a promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho. Eu estou falando isso porque como nós vamos tratar da questão do assédio, né? A violência e assédio é um dos temas dentro do Ministério Público do Trabalho. Então, eu só estou pontuando isso porque eu acho que é importante para a nossa conversa. Sem dúvida alguma. Doutora Daniele Olivares Correia, a primeira pergunta que eu faço à senhora é a seguinte: as empresas ainda cerceiam votos ou querem dirigir o voto dos seus colaboradores? Isso existe ainda no Brasil? Existe, né? Infelizmente, a gente tem notado, né, inclusive em relação às últimas eleições, um aumento bastante expressivo desse tipo de prática, né, e de denúncias ao Ministério Público do Trabalho. Só para você ter uma ideia, até na data de hoje, nós já tivemos 489 denúncias referentes à prática do assédio eleitoral, né, no todo do país. E é um número bastante expressivo. A gente sabe que essa prática ela não é nova, ela sempre existiu, né? Inclusive remonta, né, ao que a gente fala a época do colonialismo, né, que era do voto do cabresto, e ela continua até hoje, né? Agora, obviamente, na atualidade, ela tem uma nova roupagem, ela se dá de uma forma diferente do que acontecia lá atrás, não é? Mas ela ainda existe e ela precisa ser combatida. Evidente que o Ministério Público tem a função de guerreiro nesse ambiente que é promíscuo, né? Uma promiscuidade contra, inclusive, a cidadania. E os sindicatos? Isso acontece no Brasil inteiro, isso acontece em lugares remotos, porque amanhã nós vamos estar no dia das eleições, 6 de outubro. E é bom que o nosso ouvinte aqui da região metropolitana de Campinas entenda que essa é uma prática censurável e ilegal. O seu posicionamento é importante nesse momento, doutora Daniele. Então, na realidade, primeiro que o cidadão, o trabalhador, que no caso é a nossa atribuição, né, que é dentro do âmbito das relações de trabalho, ele tem que entender o que é a prática, né? A primeira coisa, ele tem que entender se no ambiente de trabalho dele ou em alguma prática relativa ao ambiente de trabalho dele está ocorrendo o assédio eleitoral. Na ocorrência, né, verificando que há essa prática, que há essa influência, né, essa manipulação na orientação política, né, daquele trabalhador que está ali, aí ele deve fazer a denúncia nos canais adequados de denúncia. No caso, ele pode fazer a denúncia para o Ministério Público do Trabalho e ele pode fazer a denúncia até para o seu próprio sindicato, né? Mas o sindicato, obviamente, vai reencaminhar essa denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que é a função do sindicato dentro de uma relação laboral,
também é fiscalizar a rigidez daquele contrato de trabalho, né? A rigidez daquele meio ambiente de trabalho. Eles também têm como função, como representantes dos trabalhadores. Então, no caso de eles receberem uma denúncia, encaminhar ao Ministério Público do Trabalho para investigação, para apuração e investigação desses casos. Doutora Daniela, eu falo do sindicato porque o sindicato tem uma função também ligada aos direitos dos trabalhadores. Isso é deixado de lado e só aparece em momentos eleitorais. Não, o assédio eleitoral ele sempre vai acontecer sempre próximo a pleitos eleitorais, porque o assédio eleitoral especificamente ele tem como finalidade última mudar a orientação política filosófica daquele trabalhador, mudar o voto daquele trabalhador em benefício de um candidato que é apoiado pelo empregador. Então, se a entidade sindical, naquele momento, se depara com esse tipo de prática, como representante dos trabalhadores que são, eles podem tomar as devidas providências também, até porque eles também são legitimados ativos até ingressar com uma ação civil pública, né? Como representante dos trabalhadores. Uma vez que há, por exemplo, um abuso do poder diretivo do empregador naquela relação de trabalho, não é? Por exemplo, se miscuindo na privacidade daquele trabalhador que está ali, né? Forçando, coagindo aquele trabalhador a mudar a sua orientação política, o seu voto, né? Para apoiar um candidato ali daquele empregador, sob pena, por exemplo, de perder o contrato de trabalho, de ser demitido, ter algum prejuízo no trabalho, a entidade sindical tem até legitimidade até para ajuizar também uma ação civil pública. E, se for o caso, também fazer a denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Então, faz parte também, né, da atividade sindical também fiscalizar essa rigidez do contrato, né? Em prol do trabalhador. Eu vejo isso, assim, de uma maneira muito positiva. Doutora, as dimensões continentais do país dificultam a fiscalização do Ministério Público do Trabalho quanto a esse tipo de assédio? E qual o peso tem os sindicatos nesse momento? Os sindicatos também são importantes, né, no enfrentamento à prática do assédio eleitoral. Tanto são importantes que o próprio Ministério Público do Trabalho até fez um acordo de cooperação técnica e as centrais sindicais desenvolveram até um app, né, que seria um aplicativo para o direcionamento de denúncias, né, que podem ocorrer em qualquer local do país. E aí a entidade sindical ou fazer o direcionamento dessa denúncia ao Ministério Público do Trabalho e podendo atuar naquela localidade, né, como representante dos trabalhadores, dependendo da situação ali que se colocou, né, como ilícita, eles podem atuar, inclusive, ajuizando ações civis públicas também. Nem sempre o assédio eleitoral ele é ostensivo. Ele pode surgir de práticas também silenciosas. Assim fica difícil constituir uma prova, não é, doutora? Muito difícil. Na verdade, toda forma de assédio, né, seja ele qual for, ele é de difícil prova, justamente porque ele é feito muitas vezes às escondidas, né, muitas vezes de forma indireta, não é? Então a prova é muito complicada, mas uma característica interessante em relação a esse ilícito específico que é o assédio eleitoral é que geralmente ele é feito às claras, né, de forma bem aberta, porque se faz, por exemplo, com reuniões, com a distribuição de material de campanha dentro de empresa, com a verbalização para plotagem em carros, né, dentro da empresa. Então, assim, se faz de uma forma muito aberta porque o sentido é justamente fazer uma propaganda eleitoral, o sentido é mostrar, né, o apoio a determinado candidato. E então o ato ele acaba sendo de fácil prova. Na realidade, o assédio eleitoral especificamente, ele acaba sendo de uma forma mais fácil de ser provado justamente porque ele é feito de maneira a convencer as outras pessoas, né? A convencer aquele público eleitoral acaba ficando mais fácil por conta disso. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com a doutora Daniele Olivares Correia, que é membro do Ministério Público do Trabalho, aliás, procuradora do Ministério Público do Trabalho, está nos dando a sua visão e a sua experiência do assédio eleitoral. Quais são os caminhos
para a punição efetiva do empregador que pratica esse crime? Qual é o percurso desde a denúncia até a hora da eventual multa ou penalidade que venha surgir desse fato? Em relação especificamente à sede eleitoral, ela é bem rápida, na verdade, né? A partir do momento que chega a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, há a distribuição imediata, né, para o procurador ali daquela localidade. Os prazos, nesse caso, nesses inquéritos civis, eles são contados em horas, justamente porque essa prática ela ocorre muito próxima às eleições. E a gente sempre pede, né, quando há denúncia, que se junte a essa denúncia o maior número de provas possível, indicando testemunha, às vezes tem uma publicação nas redes sociais, já junte todo o material que aquela vítima ou aquela testemunha verificou, aquele denunciante verificou, já junta na denúncia para auxiliar o procurador. Dependendo dos fatos, ele pode marcar uma audiência com a empresa, a fim de propor um termo de ajuste de conduta, né, para que não haja mais essa prática, sob pena de pagamento de multa, ou ele pode, por exemplo, expedir uma notificação recomendatória, para que a empresa, por exemplo, comprove num prazo bem curto de que está promovendo um meio ambiente de trabalho rígido, né, no sentido de não ter nenhuma forma de coação, nenhuma forma de pressão sobre os trabalhadores, no sentido de mudarem a sua orientação política. Muitas vezes, quando a gente verifica que há uma reunião ou que há aquela imposição, né, dentro de uma reunião para determinado candidato, de apoio para determinado candidato, a gente pede, por exemplo, nessas notificações recomendatórias, que haja uma retratação, no sentido, né, do empresário afirmar ali para os seus subordinados, para os seus trabalhadores, de que o voto é livre, né, de que não há nenhuma interferência, de que não vai haver nenhuma interferência, nenhum prejuízo no contrato de trabalho, independentemente de quem aquele trabalhador vai votar, né? Então a gente sempre pede que haja essa retratação, porque é importante para deixar aquele ambiente realmente livre e liberto de qualquer tipo de pressão. Não havendo, por exemplo, um TAC ou a empresa não comprovando naquele prazo de que ela está adotando as medidas de combate, né, à prática do assédio eleitoral, aí o Ministério Público do Trabalho vai ajuizar uma ação civil pública, vai pedir uma tutela antecipada, né, com uma série de medidas aí de abstenção, né, sob pena de pagamento de multa, para garantir aí a rigidez, né, no processo eleitoral, o equilíbrio no processo eleitoral e a rigidez no ambiente de trabalho. Né? E aí o empregador, num caso de uma ação civil pública, ele vai estar sujeito, né, ao pagamento de um dano moral coletivo, vai estar sujeito ao pagamento de multas diárias que são impostas nas obrigações, né, na tutela inibitória que nós pedimos, e no caso como a discriminação, né, como o assédio eleitoral ele é fundado numa conduta discriminatória, né, que por orientação política daquele trabalhador, ele pode estar em curso nas penalidades da Lei 9.029 de 95, né, que é a imposição de multa que vai de 10 vezes o maior salário da empresa até 50 vezes em caso de reincidência, e a proibição de empréstimos com bancos públicos. Isso seria a responsabilização nas ações coletivas. Não obstante, aquele trabalhador também que foi vítima, né, daquele assédio moral, ele também pode ingressar com uma reclamatória trabalhista e pedir um dano moral, dano material, e também sob o fundamento da Lei 9.029 de 95. Inclusive pedindo, caso ele tenha sido afastado do trabalho, tenha sido demitido, aquele período do afastamento mais a reintegração ou o valor dobrado daquele período que ele ficou afastado. Então, assim, tem várias repercussões trabalhistas nesse sentido. E também tem repercussões criminais eleitorais, né? Inclusive até para o candidato, que daí é de atribuição do MP eleitoral. Então, dependendo da conduta, que a gente fala que o assédio eleitoral, ele tem um caráter multifacetado, né? Então, o único fato, ele pode ensejar diversas consequências jurídicas. Então, tem a consequência jurídica que é para o empregador, mas também tem consequência jurídica, dependendo do fato, que pode ser para o próprio candidato, né? Então, é importante que seja observado todas essas consequências, todas essas repercussões jurídicas desse fato. Por isso que ele é tão grave e precisa ser combatido. Doutora Daniele, quando ele vem antes da eleição é uma coisa, mas amanhã nós já temos
é o dia do primeiro turno. Muitas cidades vão eleger o seu prefeito, os vereadores, sem dúvida alguma, mas os prefeitos até num primeiro turno no estado de São Paulo e em muitos estados do país, não é? E eu pergunto à senhora, se a notícia vier depois das eleições, eleito o candidato, isso tem algum impacto na diplomação desse candidato? Isso tem impacto? Na ótica trabalhista, não, né? Mas como esse fato ele é multifacetado, como eu disse, um fato, por exemplo, se for configurado abuso do poder econômico, não é? Vamos supor que um abuso do poder econômico, que é justamente usar a estrutura empresarial, né? Aproveitando da dependência econômica daquele trabalhador para impor o candidato, né, apoiado pelo empregador, se caracterizar abuso de poder econômico, aí pode haver, inclusive, a cassação de diplomação, mas isso aí é atribuição do MP eleitoral, porque ele vai investigar um outro fato, né, lá, junto ao MP eleitoral. Então, assim, isso pode gerar também essa consequência, né? Mas são processos distintos, são investigações distintas, mas o mesmo fato pode ensejar essas duas consequências. Mas se ele é iniciado na Procuradoria do Ministério do Trabalho, há uma conexão? Não, é assim, não há uma conexão, mas o que há é o seguinte, existe sim o compartilhamento de informações. Então, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, né, está integrado num grupo de trabalho nacional, que faz parte do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a Comissão de Defesa da Democracia. Lá, então, foi feita uma recomendação que foi aprovada no Conselho Nacional do Ministério Público, no sentido de haver esse compartilhamento de informações entre todos os ramos do Ministério Público para o enfrentamento a práticas ilícitas das eleições. Então, neste caso, por exemplo, de haver um mesmo fato, ele pode ensejar, por exemplo, um ilícito trabalhista, que no caso é o assédio eleitoral, e ele pode ensejar um ilícito, um crime eleitoral, vai haver a comunicação imediata entre os ministérios públicos, né? Porque dando a notícia de que aquele fato ocorreu também, né, que pode também ensejar um crime. Aí o Ministério Público Eleitoral vai investigar aquele crime também. E aí com a possibilidade, sim, da troca de informações, né, de compartilhamento de provas. Agora, se a empresa abre suas portas para todos os partidos se manifestarem, eu sei que isso é algo meio difícil de acontecer, né? Quase um sonho, né? Quase uma utopia, mas... Exatamente, até você falou o certo. Na verdade, não ocorre dessa forma, né? A gente tem que lembrar que quando nós estamos num ambiente empresarial, não é, existe a questão do poder diretivo. Tem um empregador com sua estrutura e tem um empregado que está ali, que é o indivíduo, né? Praticamente um contrato de adesão, um contrato de trabalho, não é? Então, o empregado ele não tem, na verdade, a liberdade de dizer não vou participar dessa reunião, não quero ouvir o que esse candidato está falando, não. Então, na realidade, essa imposição já gera por si só o assédio eleitoral por força daquele trabalhador que está ali, depender daquele contrato de trabalho para subsistir, para pagar suas contas. Né? Então, é muito utópico a gente pensar que o empresário vai abrir a empresa para todos os candidatos que passarem lá. Não acontece assim, né? Não é dessa forma que acontece. Então, o ambiente de trabalho, um ambiente laboral, é um ambiente de trabalho, não é um ambiente de debate político. É para isso que existe comício, né? Para haver o debate político, não é isso? Então, ao cidadão que quer ouvir o que o candidato quer falar, ele vai até o local onde o candidato se dispôs a falar para a população e vai participar. Né? É uma questão de vontade pessoal, individual daquele trabalhador, não pode ser imposta. Sonho de uma noite de verão. Doutora Daniele Olivares Correia, para encerrarmos nossa conversa tão gostosa e ilustrativa, pedagógica, eu diria, eu gostaria que a senhora enviasse a sua mensagem aos trabalhadores, colaboradores de empresa que estão nos ouvindo hoje pelo Pan News Cidades. Agradecer muito a sua participação, foi realmente muito especial. Eu agradeço também a participação, né? Eu acho que é importante a gente falar dessa temática, até para que a sociedade se sensibilize de que algumas práticas de fato são ilícitas e ilegais, e a gente precisa tomar consciência disso, que a liberdade de pensamento, a liberdade de voto, a convicção política é uma garantia, é um direito fundamental de cada cidadão.
né? E não cabe a ninguém impor ao outro, né, a sua opinião política. Cada um tem a sua. Isso é o pilar da nossa República Federativa, né, que é a democracia, né? É um dos pilares, né, da República. Então, esse direito do voto livre, direto, secreto, né, e de igual valor para todos, ele precisa ser respeitado, né? Então, a mensagem que eu deixo é de que nós sigamos respeitando os direitos fundamentais de todos, sabe? Não impondo condutas a ninguém, não impondo pensamentos a ninguém. Isso é democracia, né? É a gente poder escolher os nossos representantes de forma livre, né? Sem qualquer tipo de imposição. E aí dizer que o Ministério Público está atento, né? E não só o Ministério Público do Trabalho, é o Ministério Público brasileiro está atento a qualquer atentado ao processo e ao regime democrático, né? E vamos trabalhar para que as nossas eleições sejam equilibradas e sejam rígidas, né? Em todo o país. Essa é a minha mensagem. Tá? Muito obrigado e espero contar com a sua presença numa outra oportunidade aqui no PAN News Cidade. Obrigada. Boa tarde. O PAN News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Você que aprecia carnes nobres, angus na parrilha, precisa conhecer a Sulina. Com muitas outras opções no cardápio, como camarões e peixes e uma excelente carta de vinhos, esperamos você, sua família e amigos. A Sulina fica no charmoso distrito de Sousas e abre todos os dias para o almoço, de segunda a domingo, nos jantares de quarta a sábado, com menu especial. Pensando no seu conforto, a casa é climatizada, tem espaço kids e o estacionamento com manobrista é cortesia. Vem para Sousas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. PAN News Cidades. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! PAN News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Sousas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.